Bom, galera, então agora a gente vai falar sobre classificação de contas, como vocês podem ver aqui, tá bom? Então, é muito importante que você saiba fazer classificação de contas. Eu sempre falo para os nossos alunos que o pilar da contabilidade é o débito e crédito. O básico é o que você aprende no começo da contabilidade. E essa parte de classificação de contas, no começo, você pode apanhar um pouquinho, mas com o tempo, conforme você vai estudando um pouco mais a contabilidade, ela vai ficando no automático, beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui nessa aula de hoje? Vocês têm esse arquivo, né, que é um arquivo que está em branco com as contas, e a gente vai preenchendo, falando sobre cada uma das contas aí para vocês, e aí a gente vai classificando, beleza? Então, vamos lá para o nosso Word para a gente poder ver aí o que é importante que vocês saibam. Vamos falar primeiro sobre as contas do ativo circulante, beleza? Então você tem que lembrar o que é o ativo circulante. O ativo na contabilidade, ele tem o conceito lá no CPC 00, que é a estrutura conceitual básica da contabilidade, e o CPC 00 fala que ativo é um recurso controlado pela entidade, né, que vai gerar benefícios econômicos futuros. Só que como nossa aula é uma aula mais para iniciante, você pode gravar o ativo como conjunto de bens e direitos. Não tem problema, não é a definição mais correta tecnicamente, mas para o que a gente se propõe aqui, não tem problema. E quais são as principais contas de ativo que você precisa conhecer? Vamos lá. Então, as principais contas de ativo circulante, tá bom? A primeira coisa que vem aí no ativo circulante é o chamado disponível. O que é o disponível ou disponibilidades? Disponível ou disponibilidades é o dinheiro, né? É dinheiro que a companhia tem. Dinheiro é bem ou direito? Sim, dinheiro geralmente é um bem. Se for banco, ele é um direito que você tem em frente à instituição financeira. Por isso, isso vai se classificar no ativo também. Beleza? Então, dentro das disponibilidades ou disponível, você tem as primeiras contas que nós vamos ver aqui, que é caixa e equivalentes de caixa. Tá? Então, isso aqui fica dentro do ativo circulante. Circulante são aquelas contas de curto prazo, beleza? São aquelas contas de curto prazo. Circulante é curto prazo, geralmente aí você pode colocar 12 meses. Então, caixa é o dinheiro que a companhia tem em espécie, tá bom? Que ela tem ali em caixa, na tesouraria. E equivalentes de caixa são as outras contas, por exemplo, aplicações financeiras que são de curto prazo, que você pode resgatar na hora, né? Por exemplo, um título do Tesouro que tem a liquidez imediata, a própria conta bancos. Então, você tem caixa, você tem equivalentes de caixa, você tem bancos, você tem outras contas aqui também, né, que ficam classificadas no disponível. Todas essas contas são contas aí do ativo circulante, beleza? Banco é o quê? A conta caixa é o dinheiro que você tem em tesouraria, equivalente de caixa são essas aplicações financeiras. Está no CPC 03. Aplicações financeiras de liquidez imediata, beleza? Que estão sujeitas a insignificante mudança de valor, ela não vai mudar de valor abruptamente da noite para o dia, portanto, opções, investimentos ali no mercado financeiro que sejam mais agressivos, não entram no conceito de equivalente de caixa. Agora, poupança, um tesouro Selic, que você não tem variações bruscas, aí entra aqui. Bancos conta movimento representa o dinheiro que você tem no banco, beleza? Então, bancos conta movimento representa o dinheiro que você tem ali no banco. Ok, aí, visto isso, vamos para as contas clientes. Beleza? Conta clientes. Na contabilidade, quando você vir alguém falando clientes, cliente é geralmente venda que você fez, a companhia fez uma venda, só que ela ainda não recebeu aquele valor, tá? Foi uma venda que ela fez a prazo. Então, conta clientes representa vendas a prazos que a companhia fez, tá bom? Então, vamos ver, ó, conta clientes, você vai ter aí clientes, você pode ter
duplicatas a receber, tá? Então, qual a diferença de clientes para duplicatas a receber? Geralmente, a conta clientes ela é relativo ao produto principal ali da companhia. Vamos supor, Ambev. Qual que é o produto principal da Ambev? A venda de cerveja, né? Esse é o core dela, que é o produto principal que gera receita. Então é conta clientes, é o que ela vendeu ali decorrente da sua produção de cerveja, de bebidas não alcoólicas, etc. Agora, a conta duplicatas a receber pode ser relativa a outras coisas ali que não necessariamente com a finalidade da empresa. Só que não existe tanta distinção assim em prova. Você pode meio que considerar até sinônimo isso em prova, tá? Mas fica essa distinção aí meio a grosso modo para que você saiba. Então você tem também a duplicatas a receber. Você pode ter títulos a receber aqui. Beleza? Você pode ter outras contas aqui a receber, dividendos. Geralmente, o que for a receber, tá? A receber é conta do ativo, tá? É porque você tem um direito, como eu disse a vocês, o ativo é composto pelos bens e pelos direitos. Então, isso aqui vai ficar meio que dentro aqui das contas a receber, tá? Deixa eu tirar isso daqui, vamos fazer sem essas classificações aqui, que vai ficar melhor. Então, o que você tiver a receber, você vai classificar aqui no ativo circulante. Aí, beleza. Aqui existe uma outra conta que é importante que você conheça também, que são as perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. Por que essa conta tem um menos aqui? Alguém sabe me dizer? Tem um menos aqui por um motivo. Porque essa conta é uma conta que a gente chama de conta retificadora, beleza? É uma conta retificadora. O que é uma conta retificadora? A conta retificadora é aquela que diminui o saldo do grupo. Então, a perda estimada com crédito de liquidação duvidosa, ela reduz a conta clientes, ela reduz a conta duplicatas a receber, ela reduz a conta títulos a receber. O que é a perda estimada com créditos de liquidação duvidosa? Eu disse a vocês o quê? Eu disse a vocês que a conta clientes, a conta duplicatas a receber, a conta títulos a receber, elas representam vendas que você fez ou direitos que você tem a receber que foram decorrentes de coisas que você teve a prazo, não é mesmo? E o que acontece com a perda estimada para crédito de liquidação duvidosa? Imagine que você fez uma venda no valor de 100, tá? Fez uma venda no valor de 100. Só que desses 100, 100 está lá registrado como um direito. 3 você não vai receber. Então o que vai acontecer? Você vai pegar o 100 que você tem, que é a venda bruta, e vai tirar esses 3. Esses 3 é o valor que você não vai receber. É a perda estimada, olha o nome, é uma perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. É uma perda que você está estimando que você não vai receber, beleza? Então isso é perda estimada para crédito de liquidação duvidosa. E aqui você também tem uma outra conta que chama ajuste a valor presente sobre clientes, tá? O que é ajuste a valor presente sobre clientes, que também é retificador? Ajuste a valor presente sobre clientes, ajuste a valor presente. Valor presente é o valor hoje, é o valor hoje. Então o que acontece? Quando você vende a prazo, geralmente, você vai vender com juros, correto? Porque existe um custo para você vender a prazo, você está abrindo mão do dinheiro hoje para você receber lá no futuro. Então isso geralmente implica em um custo para a companhia. E ela vai acabar cobrando juros. Só que a contabilidade, tá? A contabilidade, ela hoje separa aquilo que é operacional daquilo que é financeiro. Então essa separação é feita na conta aí ajuste a valor presente sobre clientes, tá bom? Então você vai ter aí essas contas. O que mais que você pode ter aqui? Olha, outra conta importante que você precisa conhecer. Tributos a recuperar, que geralmente fica aqui. Pode ser ICMS,
ISS, PIS, COFINS, que cai mais, IPI, beleza? O que são os tributos a recuperar? Lembrando que tudo isso aqui são contas do ativo, beleza? Que são aquelas contas que você tem direito. O tributo a recuperar, tá? Tributo a recuperar é um tributo que você já pagou lá na compra. Então, vamos supor, eu comprei mercadoria por 100. Quando eu comprei mercadoria por 100, dentro daquele preço, muitas vezes, já tem ali a carga tributária embutida. Só que eu comprei aquela mercadoria para revender. E quando eu revender, eu vou ter que pagar tributo. Vamos supor, veio com 20, eu comprei por 100, veio com 20 de tributo. Aí quando eu for revender, eu vou pagar 50 de tributo. Se eu não pudesse compensar, eu teria que pagar os 20 na compra, mais os 50 na venda. Só que muitos dos nossos tributos, eles têm um efeito que nós chamamos de não cumulatividade. O que é não cumulatividade? Você vai poder pegar esses 50 que você teve aqui e vai poder abater esses 20 que você pagou na compra. Então, você vai pegar 50 menos 20, você vai ficar com um saldo de 30. E isso aqui, esse tributo na compra, né, ele é chamado de tributo a recuperar, beleza? São os tributos a recuperar. Além disso, você tem os também chamados de adiantamentos. Por que o adiantamento a terceiros, adiantamento a fornecedores, por exemplo, vamos colocar aqui adiantamento a fornecedores. Por que o adiantamento de fornecedores fica aqui? Ou adiantamento de salários? Porque o adiantamento de fornecedores, o adiantamento de salários é o seguinte: a contabilidade ela utiliza o regime de competência. Então, quando você pagou um dinheiro para um fornecedor, o que você espera em troca? Se eu estou adiantando o dinheiro para um fornecedor, isso é para quê? Para que eu receba a mercadoria futuramente, correto? Correto. E se eu paguei o dinheiro hoje para esse fornecedor e ele não me entregou a mercadoria, o que eu tenho junto a esse fornecedor? Eu tenho um direito. Por isso que adiantamento a fornecedor, ele é um ativo, ele é um direito. A mesma coisa vale aqui para o adiantamento de salários, tá? Adiantamento de salários. Você adiantou o salário para o empregado, só que ele ainda não trabalhou. Como você adiantou o salário para o empregado, só que ele ainda não trabalhou, você tem o direito, tá? Você tem o direito que esse funcionário, ele trabalhe, beleza? É um direito. Então, é isso que você precisa saber, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente pode ter aqui. Tem uma outra conta que se chama bancos conta vinculada. O que é bancos conta vinculada? Bancos conta vinculada é um dinheiro que você tem, que está no seu banco, só que você ainda não pode mexer. Por exemplo, também, ou vamos colocar aqui, depósito judicial. É um dinheiro que você tem, só que você ainda não pode mexer, porque, vamos supor, isso está lá em um processo de discussão judicial, você está com um processo tributário que você está litigando no juízo e você ainda não pode mexer naquilo simplesmente, tá bom? Então, bancos conta vinculada. Vejam, a primeira que nós falamos lá em cima é bancos conta movimento. Você pode mexer tranquilamente nisso daí. Agora, bancos conta vinculada, você não pode mexer porque existe um vínculo, né? Você não pode mexer aqui, tá? Lembrando que essa aula ela não é uma aula de lançamentos contábeis. Eu vou falando aqui sobre a classificação das contas. A aula de classificação de lançamentos contábeis ela é uma aula específica, beleza? Ok, bancos conta vinculada. Agora, vamos falar aqui. Você pode ter aqui também aplicações financeiras de curto prazo. Isso aqui é tudo ativo circulante, tá? Estou falando do ativo circulante por enquanto, que são aquelas contas de curto prazo, tá? Aplicações financeiras de curto prazo, como aplicações temporárias em ouro, etc. Agora, vamos falar um pouco sobre outro ponto importante.
prêmio de seguros a apropriar, beleza? Vocês estão conseguindo enxergar a tela tranquilamente? Prêmio de seguros a apropriar. O que é o prêmio de seguros a apropriar? Prêmio de seguros a apropriar é o seguinte, ou aqui também, ó, assinaturas e anuidades a apropriar, ou aluguéis antecipados, ou aluguéis a apropriar. O que significa isso aqui? O prêmio de seguro apropriar, assinatura e anuidades a apropriar, aluguéis antecipados a apropriar. Aqui nesse caso, o que eu já disse para vocês, que a contabilidade ela se utiliza do regime de competência ou do regime de caixa, galera. A contabilidade ela se utiliza do regime de competência, correto? Então, o que significa o prêmio de seguro apropriar? O seguro, você paga o seguro antes ou você paga o seguro depois, no final dos 12 meses, geralmente? Você paga antes, correto? Só que você paga o seguro antes, mas você já utilizou o seguro? Não, você ainda não utilizou o seguro. E o que acontece? Quando você paga o seguro, você está tendo ali uma despesa antecipada, beleza? Então, esses 3 últimos que eu coloquei aqui para vocês são o que nós chamamos de despesas antecipadas. Por quê? Porque você já pagou, já desembolsou o valor do seguro, o prêmio, você já desembolsou a assinatura e a anuidade, você já desembolsou o aluguel, você já desembolsou tudo isso. Só que você ainda não se utilizou, beleza? Então, se você pagou o seguro, mas ainda não usou, o que você tem em frente à seguradora? Você tem pensa aí, me responda. Você tem um direito, correto? Você tem um direito, por quê? Porque eu paguei o seguro lá, vamos supor, dia 31 de dezembro, só que eu tenho direito a utilizar esse seguro até dia 31 de dezembro do outro ano, beleza? Quando você paga ali, você vai reconhecer um direito no ativo. Aí, mês a mês, você vai lançando uma despesa de seguro. Beleza? Só para que vocês possam entender. A galera já matou aí. Além disso, nós temos aqui, muito importante, os estoques. Estoque de mercadorias, por exemplo, para revenda. Tá? Estoque de mercadoria para revenda. O que é o estoque de mercadoria para revenda? O estoque de mercadoria para revenda, você já comprou, né? Você já comprou a mercadoria pronta para vender, beleza? Você já comprou a mercadoria pronta para vender. Então, esse é o estoque de mercadoria para revenda. Isso aqui é tudo do ativo circulante, tá, galera? Tudo do ativo circulante. O que mais? Você tem o estoques de matéria-prima. Estoque de matéria-prima, portanto, geralmente vai ser para a empresa industrial. É uma indústria. Essa indústria ela compra matéria-prima, transforma essa matéria-prima, isso a gente estuda em custos, e essa matéria-prima vai se tornar um produto acabado. Você também tem estoque de matéria-prima, beleza? Você pode ter também estoque de produtos em elaboração, beleza? Então, o que é o estoque de produto em elaboração? Você comprou a matéria-prima e você começou a transformar essa matéria-prima, mas ela ainda não está ok, beleza? Você ainda não pode utilizar. E o estoque de produtos acabados. Tá? O estoque de produto acabado é aquele produto que você já começou lá a sua fabricação, mas você ainda... você já começou a sua fabricação, você terminou, mas você ainda não vendeu, beleza? Aí você tem aqui nos estoques também, você pode colocar aí, perda estimada nos estoques, ou ajuste, que é um valor para reduzir, tá, esse estoque quando o valor contábil for maior aí do que o valor de mercado.
Esses são os principais contas aí que você pode ter no ativo circulante, portanto, tá? Essas são as principais. Beleza? Então, isso aqui são as principais contas do ativo circulante. Vamos ver agora ativo circulante, deixa eu copiar aqui. O ativo não circulante. Beleza? O ativo não circulante que começa ali com realizável a longo prazo. Tá? O que é o realizável a longo prazo? Realizável a longo prazo são aqueles direitos e bens que você tem de longo prazo geralmente. Tá bom? Então, longo prazo. Ativo realizável a longo prazo. O que é o ativo realizável a longo prazo? Geralmente, são os clientes. Você vai ter lá que você tem um prazo maior do que 12 meses, ou seja, você vai receber aquilo ali, geralmente, em mais de 12 meses. Títulos a receber, a mesma coisa. Aqui você pode ter o seguinte: empréstimos, adiantamentos, venda, entre outros, feito a diretores, acionistas, empresas coligadas, controladas, desde que seja não usual, tá? Então, geralmente, quando a companhia ela faz um empréstimo para um diretor, quando ela faz uma venda de alguma coisa lá que seja não usual, ou seja, não é objeto da companhia, sempre dou esse exemplo. Se a CVC ela fez uma venda para o seu diretor de um pacote de viagem para receber em 6 meses, isso você vai classificar no curto prazo. Por quê? Porque a CVC está fazendo uma venda para um diretor seu, né, para receber daqui a 6 meses. Agora, se a CVC, que é uma companhia que vende pacote turístico, ela fizer um empréstimo para o seu diretor, nesse caso, mesmo que seja para receber em 6 meses, ela vai classificar no realizável a longo prazo, tá bom? O que mais que você pode ter aqui? Geralmente isso aqui são chamadas de partes relacionadas. Tem até um CPC para tratar sobre isso, que é o CPC 05. Tá? Por que fica no longo prazo? Porque geralmente ela não vai fazer um esforço, ela não vai processar um diretor dela, né? Não vai entrar na justiça contra um diretor, tá bom? Você pode ter aqui, então, também... não, mas basicamente são esses aqui, tá? Agora vamos falar sobre os investimentos. O que você tiver de direito de mais de 12 meses, geralmente fica no realizável a longo prazo. Investimentos. O que você vai classificar no ativo não circulante em investimentos? Ativo não circulante em investimentos, você vai ter o seguinte. Você vai ter aqui... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Investimentos. Você vai ter o que a gente chama de participações permanentes. Beleza? O que são as participações permanentes? São geralmente o que você tem de investimentos em coligadas. Investimentos em coligadas. Aqui a palavra-chave é influência significativa, para saber se é coligada. São os investimentos em controladas. E são outras participações permanentes também. Tá? Que outras participações são essas? São investimentos permanentes
avaliados pelo método de custo, ou então ainda investimentos permanentes avaliados pelo valor justo, beleza? Parece difícil num primeiro momento entender, mas depois começa a ficar mais claro, tá? Então vejam, o ativo circulante, quando você tem investimento de curto prazo, esses investimentos de curto prazo, eles vão ficar aqui, tá? Vamos incluir até aqui, né? Deixa eu inserir uma linha aqui. Instrumentos financeiros, que são investimentos de curto prazo. Então, quando você tem investimentos de curto prazo, com caráter especulativo, que você não quer manter, você não tem nenhum vínculo adicional com esses investimentos. Você está comprando ali uma ação para se desfazer daqui a pouco tempo, ou você comprou uma debênture de alguma empresa, você está comprando alguns títulos, alguns investimentos, aplicações financeiras, e você não pretende ficar com isso, tá? Então, são instrumentos financeiros, aplicações financeiras. Isso aqui fica lá no ativo circulante. Agora, quando você tem a intenção de permanecer com esses investimentos, você, por exemplo, Itaúsa controla o Itaú, né? Itaúsa é a holding que controla o Itaú. E o Itaú tem 49,9% da XP Investimentos, por exemplo. Então, são participações que são ditas participações permanentes. São participações estratégicas para a companhia. Então, essas participações permanentes, elas são avaliadas ali, elas são classificadas no investimentos. Então, são as participações em coligadas, as participações incontroladas, os investimentos permanentes avaliados pelo método de custo, que é geralmente quando você tem uma participação menor, ou investimentos permanentes avaliados aí pelo valor justo, tá bom? Você tem outros ainda, você tem aqui... mas esses aqui são os que mais caem, tá? Aqui, além disso, você pode ter um outro ponto, que são as propriedades para investimento. Que tem um CPC que trata sobre isso, que é o CPC 28. Então, ativo não circulante em investimento, você ainda tem a propriedade para investimento. O que é a propriedade para investimento? Propriedade para investimento é um terreno, um edifício, ou ambos, ou parte de um, ou parte de outro, ou parte de ambos, que você mantém com a finalidade de alugar. Então você comprou aquele terreno para alugar ou para valorizar, tá? Então é um terreno ou edifício, parte de um terreno, parte de um edifício que você mantém com a finalidade de aluguel, de valorização ou de ambos, beleza? Então isso é uma propriedade para investimento. A propriedade para investimento, ela fica classificada no ativo não circulante em investimentos, tá? E aí você pode ter aqui também no ativo não circulante em investimento outros investimentos permanentes, por exemplo, obras de arte, tá? A obra de arte fica aqui, é um investimento que você geralmente faz, mas não está sendo destinado à atividade de fim da empresa. Obras de arte, que mais? Obras de arte, geralmente. Outros investimentos permanentes. O que tiver de investimento permanente vai ficar aqui, tá bom? Então são essas participações permanentes, investimentos em coligadas, em controladas, etc. Investimentos avaliados pelo método de custo e pelo valor justo. Propriedade para investimentos também. O que mais? Vamos falar agora, então, sobre o imobilizado. Quais são as principais contas que você tem no ativo não circulante imobilizado? Deixa eu excluir aqui. No imobilizado, você vai ter lá principalmente terrenos. Imobilizado são aqueles bens corpóreos, tá? Imobilizados são os bens corpóreos, aqueles bens tangíveis, destinados à atividade fim da empresa.
Então, no imobilizado, você vai ter, por exemplo, terrenos, móveis e utensílios, veículos, ferramentas. O que mais? Máquinas, aparelhos, equipamentos. O que mais? Instalações, entre outros, tá? Deixa eu ver o que mais. Ah, você pode ter aqui também bens arrendados, né? Que o arrendamento é um contrato de direito de uso hoje em dia. Você pode aparecer com esse nome. Você vai ter aqui, você vai tirar ainda a depreciação acumulada. Tá? Então vejam que todos esses bens que eu falei para você, terrenos, móveis, utensílios, veículos, ferramentas, máquinas, computadores, equipamentos, etc., são bens tangíveis, né? São bens corpóreos, destinados, tá? Esses bens precisam ser destinados à atividade fim da companhia. Por exemplo, Exetec, que é uma companhia que está lá na Bolsa, que é uma companhia da área de construção civil. Ela tem, vamos supor, guindaste, tem tratores, isso aí é tudo bem corpóreo que está destinado lá à sua atividade fim. Por isso, fica classificado no imobilizado, tá bom? Agora, o que mais que você precisa saber? Além da depreciação acumulada, você pode ter aqui, o que é a depreciação acumulada? A depreciação acumulada, você tem todos esses bens corpóreos que estão sendo utilizados, estão sendo desgastados, etc. A depreciação acumulada, pessoal, é o desgaste desses bens. É quando você registra, um carro ele vai ser detonado lá com o uso, então ele vai ser depreciado. O computador ele vai ficando obsoleto, então ele vai ser depreciado. Tá? Então, o imobilizado ele está sujeito à depreciação acumulada, beleza? Depreciação acumulada. A depreciação acumulada, ela é retificadora, tá? Ela diminui o grupo ativo imobilizado. Diminui, beleza? Ela diminui. Você pode ter ainda, aqui, imobilizados, por exemplo, em andamento. Isso aqui é quando você está construindo, né, alguma coisa, você está construindo um edifício, você está construindo uma obra lá, qualquer coisa, isso vai ficar na conta imobilizados em andamento, tá bom? Imobilizado em andamento, em construção. É quando você está construindo ainda esse ponto. Agora existe um outro detalhe aqui. Quando eu falei para vocês que você faz adiantamento, olha essa pegadinha de prova, isso aqui já caiu em prova de auditor, eu lembro que é auditor? Não sei se foi auditor, mas foi uma prova que a FCC fez no ano de 2018, 2019, por ali. Eu falei que quando você faz um adiantamento a fornecedor, esse adiantamento a fornecedor, ele fica onde? Você lembra? Você adiantou o dinheiro para um fornecedor, só que você ainda não recebeu, correto? Então você adiantou, mas você ainda não recebeu a mercadoria. Você tem um direito. Se você tem um direito, tem um ativo. Só que quando você está falando de adiantamento para um imobilizado, adiantamento a fornecedores de imobilizado, nesse caso, vai ficar classificado dentro do próprio imobilizado, tá, galera? Porque é bem específico. Tá? Então, isso aqui é bem específico. Quando você tem um adiantamento específico para o imobilizado, vai ficar classificado ali dentro do próprio imobilizado, tá bom? Então, essas aqui são as principais contas. Além disso, você tem mais uma aqui, que é
a perda com ajuste ao valor recuperável. Tá? O que é isso aqui? É o chamado, é uma conta retificadora. Veja também que isso aqui é retificador, tá? Ou seja, diminui. Isso aqui diminui. O que é a perda por ajuste com o valor recuperável? Você tem um imobilizado que ele está contabilizado aqui. Só que na contabilidade, o ativo, ele só pode ficar registrado por um valor contábil que você vai conseguir recuperar. Eu não posso ter um carro registrado por 1 milhão se esse carro ele vale hoje 20 mil reais na praça. Eu não consigo vender por mais do que isso. Então, os seus imobilizados e intangíveis, em regra, eles estão sujeitos ao teste de recuperabilidade, que é isso. Se o seu valor contábil está aqui, só que o seu carro está registrado por 1 milhão, só que você só consegue vendê-lo por 20 mil, por exemplo, você vai ter que fazer uma perda. E essa perda você vai lançar nessa conta aqui chamada perda para ajuste ao valor recuperável, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma que eu esqueci aqui. Acredito que não. Essas são as principais. Nós não vamos exaurir aqui, essa não é a intenção, tá? A gente está falando apenas das contas principais. Beleza. Então, ó, já falamos do ativo circulante, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, tá? Lembrando que isso aqui é o teste de recuperabilidade. Agora, vamos para o próximo, que é o intangível. O que você vai classificar no intangível? Geralmente, marcas, patentes. O que é o intangível? O intangível são os bens incorpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia. Por exemplo, a Apple, o iPhone. iPhone lá é um tipo de produto da Apple, a Apple é uma marca, concorda? Então, às vezes tem umas pequenas nuances no CPC 04, mas quando você está adquirindo uma marca, vamos supor, a Arezzo, né, que é uma empresa nossa que a mulherada aí geralmente conhece melhor, né, que é uma loja eminentemente feminina, a Arezzo, ela comprou o direito de comercialização de uma marca de tênis chamada Vans, para poder distribuir aqui no Brasil. Então, isso aí vai ficar registrado no intangível, porque ela tem o direito, né, ela é um bem incorpóreo, que é o direito de poder utilizar essa marca aqui. Então, no intangível você tem marcas, você tem patentes, você tem direito de concessões. Concessões, é assim que se escreve, né? Concessões, precisamos dar português. Direitos autorais. Deixa eu ver o que mais. Marcas, patentes, concessões, direitos autorais, direitos sobre recursos minerais, ou seja, você pagou e você pode explorar, né, determinados recursos minerais por um tempo. Beleza? E o que você precisa saber? Ah, tem outro aqui. Ágio por expectativa de rentabilidade futura, que é o chamado goodwill. Ou lá na Lei 6.404, também está com o nome de Fundo de Comércio Adquirido. Beleza? Mas isso aqui somente no balanço consolidado. Aqui também softwares, bem lembrado pelo Márcio. Aqui
software é um ativo intangível, concorda comigo? O que você precisa saber também? Que os intangíveis, eles estão sujeitos à amortização acumulada. Beleza? Então vamos supor aqui o seguinte, a amortização acumulada, ela é uma conta retificadora do intangível. Aqui no imobilizado, nós falamos que o imobilizado, geralmente, ele está sujeito à depreciação. Tá? Imobilizado também pode estar sujeito, deixa eu colocar aqui, vamos supor aqui que você tem florestas e jazidas para explorar lá, mina, essas coisas, de propriedade da empresa. Propriedade da empresa. Isso aqui não é propriedade de terceiros, é propriedade da própria empresa. Então, quando você tem floresta, jazidas, essas coisas para explorar recursos minerais e recursos florestais, se isso aqui é de propriedade da empresa, fica classificado aqui, no imobilizado. E aí, a perda disso vai ser reconhecida no que nós chamamos de exaustão acumulada. Beleza? A exaustão acumulada também é uma conta aí retificadora, tá? É uma conta retificadora do imobilizado. Então, o imobilizado geralmente ele está sujeito à depreciação, está sujeito à exaustão. O intangível ele está sujeito geralmente à amortização acumulada, beleza? E assim como ele está sujeito, o imobilizado está sujeito à perda por ajuste ao valor recuperável, ao teste de recuperabilidade aqui que nós mostramos, o intangível também está. Beleza, galera? Importante que você entenda isso aqui. Então isso aqui às vezes cai em prova. Eu lembro que caiu já na Polícia Federal, por exemplo, em 2009, já caíram outras vezes também. Caiu na Cefaz Rio Grande do Sul, caiu no exame de suficiência em 2018, que é o seguinte. A pergunta é sempre a mesma. Fala o seguinte, você tem uma floresta de propriedade da companhia. Isso aí vai ficar classificado no imobilizado ou no intangível? No imobilizado. Você vai depreciar ou vai exaurir? Vai amortizar ou vai exaurir ou vai depreciar? Vai exaurir. Agora, se você tem um direito de explorar uma floresta que é de terceiros, isso aí é uma concessão. Nesse caso, como é de terceiro, a propriedade não é sua, fica classificada no ativo intangível, tá? E aí vai estar sujeito à amortização. Amortização é o seguinte, então vamos supor, eu posso explorar a floresta ali, né, para produzir um lugar para produzir eucalipto por 10 anos. O meu direito, eu tenho 10 anos. Passou um ano, vou ter só 90%, então vou amortizar uma parte, amortizar outra parte, e assim por diante, até que nos 10 anos você vai zerar isso daí, tá bom? Só para que vocês pudessem entender. Essas foram as principais contas. Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Essas são as principais, tá? Aqui no circulante, alguém lembrou aí? Eu colocaria aqui numerários em trânsito também. Numerários em trânsito, que são numerários, é dinheiro que está em trânsito, né? Você está levando para outro lugar ou está vindo para sua empresa. Mas essas são as principais, beleza? Vamos agora para o passivo. Passivão, velho de guerra. Bora! Passivo, geralmente, galera, é tudo que você tem a pagar, tá? Então, o passivo, geralmente, são as obrigações. Anotem aí. Aqui do lado, o ativo são os bens e direitos. Passivo são as obrigações. Então, passivo circulante são as obrigações que você tem do quê? De curto prazo. Geralmente, num período de 12 meses. Tá? Então, aqui lembrando que o
o ativo circulante, curto prazo, 12 meses. Ok. Quais são as principais contas que você tem no passivo circulante? Aqui, a que mais cai em prova, geralmente. Salários a pagar. Tá? Então, qualquer coisa que você tiver a pagar, geralmente vai ser passivo. A pagar é passivo. Tá? Salários a pagar. Então, aqui todos os encargos também, né? Vamos colocar num bolo só. 13º, férias, INSS, FGTS. Vamos colocar aqui honorários a pagar, comissões a pagar. Aí você vai colocar aqui outra que sempre cai muito. Fornecedores. Tá? Então, fornecedores é quando você está comprando mercadoria para pagar a prazo. Isso aqui é a principal conta aí que mais aparece em prova do passivo. Beleza? E aí você tem os tributos a recolher aqui também. Que são ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, IOF, entre outros, tá? Taxas, etc. Tributos a pagar, a recolher. Você tem aqui também, ó, isso aqui, ó, é importante, tá? Aqui você tem também financiamentos a pagar, empréstimos bancários, que é dinheiro que você emprestou com o banco, dividendos a pagar, agora aqui um outro ponto, tá? Empréstimo, financiamento, são dívidas que você tem aí de caráter mais financeiro. Aqui, um outro ponto interessante são as duplicatas a pagar, tá? Duplicata a pagar é geralmente quando você faz uma compra de mercadoria. Comprei uma mercadoria a prazo. Você vai lançar na conta fornecedores. Só que duplicata a pagar também é uma conta do passivo. Geralmente ela pode ser usada aí para uma segunda finalidade, para outras coisas ali, né, que não sejam fornecedores. E aqui entra um ponto que a galera aprende muito, isso aqui a galera aprende muito errado na faculdade, tá? Engraçado, até hoje. Isso aqui já mudou tem muito tempo e o pessoal aprende bastante errado ainda na faculdade, que são as duplicatas descontadas. Então, atenção aqui para a duplicata descontada. Duplicata descontada, ela fica classificada no passivo. Então, isso aqui são as contas de passivo. O que é a duplicata descontada? A duplicata descontada é o seguinte: a empresa ela vendeu a prazo, ela fez lá uma venda a prazo, ela tem um direito. Só que vamos supor que ela vendeu para receber daqui a 12 meses. Aí veio uma crise muito grave e ela está precisando do dinheiro. O que ela vai fazer? Ela vai chegar para o banco e vai falar assim: banco, eu estou precisando do dinheiro. O banco vai falar o seguinte, vai falar: ok, você está precisando do dinheiro? Então me dá aqui a sua duplicata e eu vou te adiantar esse dinheiro, obviamente cobrando uma taxa, né? Cobrando aí um valor para isso. E essa duplicata descontada, portanto, ela é uma garantia que você está deixando ali, como se fosse um empréstimo que você está fazendo com o banco, deixando a duplicata ali em garantia. Tá? Então, duplicata descontada, depois das mudanças contábeis, ela fica classificada no passivo. Aqui também tem um outro ponto que às vezes pega muita gente boa, que são os adiantamentos de clientes. Tá? O que é o adiantamento de cliente, galera? O adiantamento de cliente é o seguinte: o adiantamento de cliente é o cliente já pagou para você,
tá? Já entrou o dinheiro lá no seu caixa, só que você ainda não entregou a mercadoria. Então o cliente pagou para você, só que você ainda não entregou a mercadoria. Se o cliente pagou para você e você não entregou a mercadoria, o que você tem com esse cliente? Você tem uma obrigação. Você tem uma obrigação. Então você vai ter que entregar a mercadoria para ele. Por isso que o adiantamento de cliente é uma obrigação para a empresa, beleza? É uma obrigação. Deixa eu ver o que mais. Você tem aqui também outro ponto. São as provisões. Tá? Provisões para contingências. Contingência na contabilidade é aquilo que é incerto. Então, provisão, existe um pronunciamento que trata sobre isso. E que CPC que trata sobre as provisões? É o CPC 25. Então, o que são as provisões? Provisão é um passivo que tem um prazo ou um valor incerto. Provisão é um passivo com prazo ou com valor incerto. Provisões, elas ficam registradas no passivo, beleza? Então, provisões fica aqui também, tá? Provisões para contingências. Aí você pode ter provisões, por exemplo, fiscais, trabalhistas, previdenciárias, cíveis, entre outras. Então, são as provisões. Dividendos a pagar nós já falamos. Aqui, por exemplo, também dividendos e juros sobre capital próprio a pagar. E aqui tem um outro ponto também, que é o seguinte. São os encargos a transcorrer, beleza? O que é o encargo a transcorrer? Encargo a transcorrer, aqui, são como se fossem juros que estão esperando para ir para o resultado. Porque ainda não houve o regime de competência. Tá? Então, o encargo a transcorrer é uma conta retificadora aqui do passivo. Tá? Adiantamento de cliente, nosso amigo Jaderson falou, é como se fosse aqui uma receita antecipada, para lembrar aqui para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma. São essas aqui, basicamente. Tá bom? Então, isso aqui são as de passivo circulante, as que mais caem. Eu estou falando das contas que mais caem. Não dá para exaurir aqui. Aí o passivo não circulante, o que nós vamos ter? Passivo não circulante são aqueles de longo prazo, beleza? Que são aí maiores do que 12 meses, geralmente. O que nós temos, portanto, no passivo não circulante? Vamos ter os fornecedores, geralmente, com prazo maior do que 12 meses, então são obrigações de longo prazo. Você tem aqui o que a gente chama de receitas diferidas, beleza? O que são as receitas diferidas? Receitas diferidas são aquelas receitas que você recebeu, mas ainda não foram para a DRE por causa do regime de competência. Qual que é a diferença da receita diferida aqui para essa daqui, ó, para a receita antecipada? Geralmente, né, eu costumo dizer para os nossos alunos que aqui nesse caso do adiantamento de clientes, das receitas antecipadas, você registra as receitas que poderiam ser aí, em tese,
devolvidas, beleza? Aqui é uma receita que você recebeu e não precisa e não há chances de devolução, tá? Que você já recebeu, só que você ainda não pode lançar porque não passou o período de reconhecimento dessa receita, beleza? Lá na receita antecipada, ali no adiantamento de clientes, aqui, né, você pode devolver caso o cliente queira. Aí o pessoal perguntou, não entendi muito bem as provisões. Provisões é o seguinte, então imagina que o Gabriel trabalha, eu sou auditor lá da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio e estou fazendo uma fiscalização sobre o contribuinte e fiz uma autuação sobre esse contribuinte. Aí esse contribuinte ele tem uma chance muito grande de que ele vá ter que pagar esse auto de infração. Então, como ele tem uma chance grande de ter que pagar esse auto de infração, muitas vezes, isso vai ficar registrado em uma provisão, tá? Eu sei que tem algumas contas que não são fáceis de entender, mas conforme você vai estudando contabilidade, vai ficando cada vez mais tranquilo. Beleza. Por último, nós temos aqui as contas do patrimônio líquido. Patrimônio líquido, lembrando que é entre aspas. Entre aspas não, é o capital próprio da companhia. Aqui, entre aspas, dos sócios. Tá? Então, quais são as principais contas aí do patrimônio líquido? São as seguintes. Capital social, subscrito. Tá? Então é o capital que você tem ali subscrito. O que você não tiver entregue ainda, né, o que você não tiver ainda entregue, o que não tiver sido entregue à sociedade, por exemplo, a gente subscreveu 100 mil, a gente vai começar a nossa sociedade com o valor de 100 mil, só que 20 mil ainda não foi entregue. O que ainda não tiver sido entregue, você vai lançar na conta capital a integralizar, tá? Capital a integralizar. Então isso fica aqui. Capital a integralizar. Então anota. É a parte ainda não entregue. O capital subscrito é o total. O capital a integralizar é o que ainda não foi entregue. E o capital integralizado, portanto, é a diferença. Subscrito menos a integralizar. Beleza? O que mais que você tem aqui? Gasto na emissão de ações também fica registrado aqui no PL. Não vai dar para explicar todas as contas pormenorizadamente, porque a gente faria uma aula aqui muito longa, tá? Isso aqui é um curso inteiro de contabilidade para você ir aprendendo isso aqui. Aqui eu estou falando quais são os principais grupos para você entender um pouquinho a sistemática, dar uma decorada e ao longo do curso de contabilidade, ao longo dos seus estudos, você vai aprimorando e entendendo a sistemática de cada uma. Tá? Então, gasto na emissão de ações, capital subscrito, capital integralizar, capital integralizado. Gasto na emissão de ações, ações em tesouraria. Ações em tesouraria também é retificadora. O que é ações em tesouraria? São ações que a empresa compra dela mesma, tá? Que ela retira de circulação. Ela faz isso por quê? Ou para remunerar os sócios, né? Por exemplo, é como se tivesse uma pizza. Em vez de você vai ter uma pizza dividida em 8 pedaços, quando você diminui o número de ações, vai fazer com que aquela pizza tenha 4 pedaços, 2 pedaços. É o mesmo lucro, mas para um número menor
de ações. E ou também para remunerar os diretores, beleza? O que mais que você tem aí de contas? Reservas. Sempre que você tiver o nome reservas, é conta do PL, tá? Reserva de capital e reservas de lucros. Reserva é sempre conta do PL. Anota então aí, reserva é sempre PL. O que mais? Aqui, ajuste de avaliação patrimonial, também é uma conta do PL, pode ser positiva ou negativa. Aqui também, prejuízos acumulados, tá? Então você não pode mais ter lucros acumulados no balanço depois de 2008. Isso se nós estivermos falando de uma SA. Então, o capital social menos capital integralizar, que vai dar o capital integralizado. Gasto na emissão de ações, ações em tesouraria. As reservas de capital, reservas de lucro, ajuste de avaliação patrimonial, prejuízos acumulados. Acho que essas são as principais. Beleza? Então é isso aí. Essas são as principais contas patrimoniais. Tá? Então você tem que lembrar ainda que na DRE você tem as contas de receita, né? Receita, aí você vai ter que conhecer um pouco a estrutura da DRE, e as contas de despesa. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês as principais contas da DRE. Aqui. O meu objetivo era falar nessa aula das contas patrimoniais. As de DRE você vai ter que aprender conforme você vai estudando a DRE. Tá? Tem lá receita bruta, tem as deduções de venda. Eu vou deixar o material para vocês, tá? E aí vocês vão ter que fixar isso daqui, tá bom? Então era isso daí. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até mais.